Ok, vamos lá então continuar esse próximo bloco falando então a respeito das funcionalidades do Calc. Dá uma olhadinha então aí na tela. Nós vamos falar sobre essa funcionalidade que é mesclar células. Mesclar células vai transformar duas ou mais células adjacentes, ou seja, duas ou mais células que estão ao lado uma da outra ou acima, imediatamente acima ou abaixo uma da outra, e vai transformar elas em uma única célula. Como que isso é feito? Então, esses recursos, nós temos aí o seguinte. Olha só essa funcionalidade. Você vai então mesclar essa funcionalidade. Quero passar em um concurso. O que vai acontecer aqui? Você selecionando essas funções, essas células, ele mescla então, colocando então todas elas como uma única célula. Vejam, eram 4. 1, 2, 3, 4. E o que aconteceu aqui? Aqui ele se transformou em uma só. E o que é importante saber a respeito da funcionalidade mesclar célula aqui? É que a funcionalidade mesclar célula, ela aqui no Calc preserva o conteúdo das demais células. O que eu estou querendo dizer para você? Olha só, nós temos aqui conteúdos em todas as 4 células. Quando eu mesclo, eu então transformo isso em uma única célula, e aí essa uma única célula preservou aqui o conteúdo das demais. Por que eu estou dando essa ênfase? Pelo seguinte, olha só, lá no Excel, quando isso acontece, ele não preserva o valor de todas as células. Como assim? Ele só preserva o valor da célula superior esquerda. O que eu estou querendo dizer? Olha só, ele só preservaria, se fosse lá no Excel, o valor da célula A1, que é o valor superior esquerdo. Só esse é o valor que ficaria aqui. Mas no Calc, ele preserva o valor de todas as células. Isso é muito importante, porque a banca sabe dessa diferença, o examinador sabe disso, e ele coloca essa distinção entre os dois. Às vezes, não, mas o meu só vai cair Calc, professor. Não importa. Mesmo que só caia Calc, ele quer fazer uma comparação com o concorrente dele. E aí ele muitas vezes cobra isso, tá certo? Bem, vamos continuar. Tá, então, o ícone de mesclar célula, e aí você tem, então, próxima funcionalidade aí que nós temos é a alça de preenchimento. A alça de preenchimento é esse quadradinho aqui do canto inferior direito da célula selecionada. Veja bem que se for mais de uma célula selecionada, seria esse quadradinho aqui. Nesse caso aqui, só uma que está selecionada. E você está vendo, então, esse quadradinho aqui. A alça de preenchimento tem duas funcionalidades. Ela tem duas ações possíveis. A primeira ação é fazer o preenchimento de séries, ou seja, que são valores sequenciais que o Excel já conhece, já prevê isso e já preenche para você automaticamente. Olha como que eu estou falando, veja só. Nesse caso aqui, no preenchimento de séries, se você clica e arrasta, ele já faz isso para você, olha lá. Ele preenche, então, com os valores que formam uma sequência, uma série. Mas, nesse caso aqui, ele também pode fazer com valores que são não apenas números. Olha esse caso que interessante. Eu tenho uma coluna com esses valores, da A1, A2, A3, A4. Na A1, aula 1. Na A2, segue. Na A3, Jean. Na A4, primeira. Quando eu clico e arrasto, olha o que vai acontecer. Na primeira linha, nessa daqui, ele então foi fazendo a sequência dos valores alfanuméricos. Tá vendo aí? Aula 1, aula 2, aula 3. Na segunda linha, ele identificou que são abreviações de dias da semana. E aí ele foi fazendo então os próximos dias da semana abreviados também. Na linha 3, ele viu que são meses do ano que estão abreviados. E ele vai então preenchendo também automaticamente. Mas na última linha, ele viu uma palavra, a palavra primeira. A palavra primeira é uma palavra. E aí o que ele vai fazer? Vai repetir essa palavra. A mesma coisa se fosse segunda. Que o povo acha que é segunda do dia da semana. Não, é segunda. Ele ia repetir aqui também, segunda.
E aí, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ele faz o preenchimento de séries, mas também pode fazer a cópia de valores. Muitas vezes em prova, o examinador mostra essa coluna aqui e fala: se clicar a alça de preenchimento até a célula C4, quais serão os valores de C1, C2, C3 e C4? Isso aqui já caiu em prova, isso aqui é comum, esse tipo de questão, tá? Ele te dá uma coluna com valores e ao clicar e arrastar, o que vai acontecer com as células lá na última coluna? E aí você tem que saber. É muito comum esse tipo de questão, envolvendo a alça de preenchimento. Você tem que saber quando que ele vai fazer a cópia, quando que ele vai fazer a série. Então, para você entender, olha lá, a cópia de dados vai acontecer também quando você clica e arrasta, e nesse caso aqui ele copiou. Aí a pergunta, professor, lá naquele primeiro slide você fez e deu uma série. Aqui você fez e deu a cópia. Por que deu a cópia? Porque aqui foi pressionada a tecla Ctrl enquanto clicava e arrastava. E aí, ele, ao invés de fazer a série, no Calc, ele fez então a cópia dos dados. E ele pode copiar dados, mas ele pode copiar fórmulas também. Então, se fosse uma fórmula de soma que eu clicasse e arrastasse, ele ia copiar para as demais células aquela fórmula também, tá bom? Então, é importante a gente saber isso. Quais as duas funcionalidades da alça de preenchimento? Série, preenchimento de série, e cópia de dados, tá legal? Preenchimento de série e cópia de dados. Vamos lá, vamos correr. Nós temos aí algumas outras ferramentas importantes que a gente precisa se familiarizar com o nosso Calc. Alguns dos valores que nós temos que identificar, que é a parte de formatação. Então, eu quero chamar aqui a atenção, especialmente, para a formatação do tipo moeda, do tipo porcentagem e também desse tipo aqui que nós estamos vendo, que é o caso aqui de aumentar casas decimais e diminuir casas decimais, que é então os tópicos principais que costumam então ser cobrados em prova. Muito bem, vamos falar agora o próximo tópico das referências. As referências, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque as referências, elas vão dizer então para onde a fórmula está apontando. E eu quero mostrar alguns tipos de referência. Olha lá. Então nós temos o seguinte. O que acontece? Nós temos alguns tipos de referência. Quais são elas? As referências usadas, então, pelas fórmulas podem representar células, planilhas e pasta de trabalho. Então, elas vão estar representando dentro da fórmula o que elas representam. Elas podem estar representando as células, as planilhas e as pastas de trabalho, no caso aqui o arquivo do Excel. Vamos dar uma olhada então lá, quais são essas referências. Bom, nesse caso aqui eu estou fazendo referência às células. São referências de células, tá? Estou referenciando células. A1 mais A2. Nesse caso são células da mesma planilha, tá? Eu estou fazendo referência a esta célula e a esta célula, A1 e A2. Eu tenho referências a planilhas. Veja só, aqui nesse caso, ele está somando A1 da planilha atual e A1 de uma outra planilha, que é planilha antiga. Eu estou fazendo referência a uma outra planilha. Mas veja como que é, então, o uso. Eu coloco primeiro o nome da planilha, ponto, e a célula. Por quê? Porque aí eu estou diferenciando. Eu não estou pegando A1 desta planilha, eu estou pegando A1 de uma outra planilha. A A1 dessa planilha, olha lá qual é. A A1 dessa planilha é essa aqui, ó, que está sem identificar de qual planilha é. Então é a da planilha atual.
Já a A2, nós temos então, olha quem que nós temos aqui, perdão, já a outra célula, A1, é de outra planilha, eu identifiquei quem é, joia. Mas também nós podemos fazer referência a uma outra pasta de trabalho, ou seja, a um outro arquivo do Excel, né? Referência a outro arquivo. E nesse caso, olha o que está acontecendo, eu estou somando A1 desta planilha com A2 de um outro arquivo. Quem é o arquivo? Olha só, tudo isso aqui é o nome do arquivo. O outro arquivo. Isso daqui é a planilha aonde ele está. E isso daqui, porque lá dentro do arquivo pode ter várias planilhas. Isso daqui é a célula. Mas eu quero mostrar o seguinte. Como que eu uso essa referência? Eu uso dessa forma. Eu uso hashtag para fazer a separação entre o nome do arquivo e a planilha. E eu uso ponto para fazer separação entre o nome da planilha e a célula. E é sempre assim. Arquivo, hashtag, planilha, ponto, célula. Tá? Essa é a sintaxe para fazer referência a células que estão em uma planilha de outro arquivo. Tá? Células de uma planilha de um outro arquivo. Portanto, é assim que nós fazemos essa referência. Isso já caiu em prova. É um pouquinho mais complexo, né? Para fazer referência ao arquivo tal, na célula tal, como que se deve escrever? Aí ele mostra isso daqui, tá bom? Muita atenção, é um pouco mais complexo esse assunto. Mas vamos correr, vamos lá. Nós temos aí agora outra forma de referência, que aí é um conjunto de referências um pouco diferente. Vejamos então como que é isso. Primeiro a referência relativa, que é a referência que aponta para a posição relativa da célula. Então veja só, a representação é essa que nós estamos vendo, a representação padrão. Por que ela é relativa? Porque ela deixa coluna e linha livres, de forma que se eu fizer a cópia dessa fórmula para uma outra célula, e então ele vai estar mudando de célula, ele vai mudar também a referência dele, porque ele é relativo, ele estava aqui, era uma, se ele mudou de posição, ele era outra, ele vai para outra posição, muda de células que estão sendo referenciadas também. Professor, isso é muito complexo. Nesse momento é um pouco complexo mesmo, mas eu vou então aprofundar esse assunto de forma que você consiga entender de maneira prática. Olha só então a próxima aí que nós temos. Veja só. A próxima é a absoluta. Então já caíram questões conceituais a respeito disso daqui. E a referência absoluta aponta para a posição fixa da célula. Ou seja, agora, mesmo que a minha fórmula mude, né? Eu copie essa fórmula para uma outra célula, mude a origem dela, eu ainda vou continuar apontando para a mesma célula da minha fórmula original. Então vamos ver como é que é isso? Olha só. Então nós temos essa representação. Inicialmente só quero mostrar a representação, porque você já deve ter se deparado com isso daqui ou vai se deparar com isso daqui. E quando temos então um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha, isso significa que nós temos uma referência absoluta. Veja, cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha, então nós temos a referência absoluta. Essa é a referência absoluta, portanto. E aí, o que acontece no caso da referência absoluta? A referência absoluta deixa coluna e linha fixas. Coluna e linha fixas. Como eu falei, se eu mudar a posição, se eu copiar aquela fórmula para uma outra célula, eu copio, isso acontece só quando copia, né? Então não vai mudar a minha fórmula original. Por quê? Porque vai continuar desse jeitinho que você está vendo aí. Está fixo, ele não vai mudar. Vamos lá, vamos continuar.
Próximo que nós temos aí, nós temos a referência mista. Isso significa que eu estou misturando aqui a referência relativa com a referência absoluta. E aí nós temos o seguinte. O primeiro caso de referência mista é quando eu tenho coluna fixa e linha livre. Olha como isso acontece. Eu tenho, então, a coluna fixa, ou seja, cifrão antes da coluna, e eu não tenho nada aqui antes da linha. Então, a linha está livre. Tá? Esse é o primeiro caso. Então, nesse caso, a coluna fica fixa e a linha fica livre. O segundo caso é quando eu tenho, então, essa situação, em que eu tenho a coluna livre, não tenho nada antes da coluna, e eu tenho cifrão antes da linha fixa. Então, coluna livre, linha fixa. E é isso que nós temos aí, então. Certo, então? O que acontece aqui? Eu vou explicar algo prático para você entender quando que essas referências entram em ação. E aí eu virei explicando a teoria desse assunto aqui. Mas você viu que o que muda na referência é o quê? Olha lá na tela então. O que muda, depois eu vou mostrar. Agora, antes disso, eu vou falar como que é o uso prático. O uso prático é o seguinte. O que está mudando é o cifrão somente, não é verdade? É isso que está mudando. Então veja só. Eu estou na célula A1. Lá na célula 1, eu coloquei a seguinte fórmula. Veja só o que eu coloquei na célula A1. Eu coloquei a fórmula C2 mais D4. Eu estava na célula A1 e fiz isso aqui. C2 mais D4. Aí eu pego a fórmula de A1, copio e colo em A3. O que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Vai acontecer a propagação de fórmulas, que nós vamos ver já já. Mas o que vai acontecer? Eu acrescentei 3 linhas aqui em A1. Né? Eu estava em A1, acrescentei 3 linhas, ou seja, mudei para A3. Eu também preciso acrescentar 3 linhas nos meus termos da minha fórmula. Acontece o seguinte, o cifrão deixou fixo aqui o 2, a linha 2. Então eu não vou colocar nada. Vou deixar do jeito que estava. Nesse caso aqui, o 4 está livre. Então, eu vou passar para... Foram 2 linhas que eu aumentei, né? De A1 para A3, A1, A2, A3. 2 linhas. Então, eu vou aumentar 2 linhas. D4, D5, D6. E eu mudo para D6. É assim que acontece. Veja que daqui para cá, eu mudei apenas de linha, não é verdade? Agora eu vou fazer o seguinte. De A1, suponhamos que a gente está nessa daqui, ó. A1. Agora eu vou colocar em D1. Então, ó, agora daqui para cá, D1. A nossa fórmula original é essa. Vamos ver, D1, então eu estava em A, B, C, D. Foram 3 colunas que eu mudei, não é verdade? Então eu tenho que mudar as colunas aqui também. Eu tenho que acrescentar colunas. Eu tenho que acrescentar 3 colunas na minha fórmula. De C, vou para D, E, F. F2. Aqui tem um cifrão antes do D, então eu não vou mudar. Vai ficar assim. E o 4. Viu que interessante? Veja que quem está fazendo a influência disso tudo é o cifrão. Se tem cifrão, fica fixo. Você só repete o que tem. Quando não tem cifrão, aí você muda. Agora, vamos supor que ele está aqui em A1 e ele mudou agora para B3. De A1 para B3 agora. Como assim mudou? Ele copiou essa fórmula original, né? Primeiro para A3, depois para D1 e agora para B3. O que aconteceu? Ele acrescentou uma linha e 2 colunas. Então eu vou ter que acrescentar uma linha em 2 colunas aqui e uma linha em 2 colunas aqui. Como que vai ficar? Bom, aqui uma linha, não vou mudar, por quê? Porque está fixo, então eu só repito.
Agora, uma coluna, se era C, vai para... perdão, duas colunas, né? Não, mudei foi tudo, né? Olha só, eu confundi as coisas aqui, perdão. Vai ser uma coluna e duas linhas. Eu sei que você estava prestando atenção, você falou um monte aí, eu que não estava ouvindo aqui. Agora sim, vamos lá. De A para B, uma coluna. De 1 para 2, de 1 para 3, duas linhas. Então é uma coluna e duas linhas, né? O professor aí estava só testando, vendo se você estava dormindo na frente da sua tela ou se você realmente estava prestando atenção. Foi um teste, isso aqui é tudo calculado, programado, entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Olha lá. De C, eu vou aumentar quantas colunas? Eu vou aumentar uma coluna. Então vai para D2. Beleza? Joia. E no nosso segundo termo aqui, eu vou aumentar uma coluna e duas linhas. Uma coluna vai aumentar? Não. Por que não vai aumentar, professor? Porque, olha lá, tem um cifrão. Então vai ficar D. E nesse caso aqui, vai aumentar a linha, professor? Vai aumentar a linha. Por quê? Porque não tem cifrão. E quantas linhas ele vai aumentar? Duas linhas. Portanto, olha lá então, de D4 vai para D6. Viu aí como é que ficou? Essa é a fórmula resultante. Se eu copiar de A1 e colar em B3, tendo colocado em A1 essa fórmula aqui. O que aconteceu aqui? Isso tudo foi por causa do uso das referências. Referência livre, né? A gente tem a referência padrão, relativa, a referência absoluta e referência mista. Eu usei a mista aqui para ficar mais interessante. O fato é, onde tem cifrão, ele fixa. Onde não tem, está livre. E aí, por isso, ele aponta para a posição fixa, ele aponta para a posição relativa da célula. Entendeu isso agora? Como é que é? Isso que a gente acabou de fazer, de copiar a fórmula de um lugar, uma célula, para outra, se chama propagação de fórmula, que é o próximo assunto. Olha lá. Eu agora vou explicar aquilo que eu fiz na prática. Propagação de fórmula é quando uma fórmula é copiada de uma célula e colada em outra. Veja só, ela só acontece no caso de cópia. Se você recortar a fórmula de uma célula e colar em outra, não acontece propagação, vai ficar a mesminha fórmula. Agora, quando eu copio, aí acontece propagação, tá bom? Vamos ver como é que é isso, olha lá. Eu posso ter a propagação vertical, nós vimos isso. Propagação vertical entre células da mesma coluna. Ou seja, eu estou, por exemplo, na célula A1, tá? E eu vou copiar e colar em A5. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma propagação vertical, porque ele está na mesma coluna, por isso que é vertical, ele está descendo as linhas. Né? Então, é entre linhas aqui. Eu saí da primeira e fui até a 5. Eu copiei de A1 e fui para A5. Eu tenho a propagação horizontal. A gente viu isso lá, né? Quando estava em A1, eu fui para A3. Então, a gente viu isso. Só vai afetar, a gente viu que só afeta quem? As linhas. Eu só mudei de linha, vai afetar as linhas. Vai mudar aquelas linhas que não tem cifrão. Horizontal é entre células da mesma linha agora aqui. Então eu estou, por exemplo, em A1, vou manter a mesma linha, vou mudar apenas de coluna. Tá vendo aí? Na horizontal. Então ele muda de coluna. Estava em A1, continuei na célula 1 e mudei de A para E1. Tá lá. E a diagonal, nós vimos isso também, né? Nós vimos isso também. Então, quando a gente fez de A1 para A3, depois a gente fez de A1 para D1, se não me engano, e depois de A1 diagonal para B3. Então veja só como é que são as coisas aqui, ó. Diagonal é entre células de coluna e linha diferentes. Como é que é isso? Eu mudo a coluna e mudo a linha agora. Eu estou em A1 e copio e colo para D3. Então acontece a propagação diagonal, que a gente viu lá então exatamente na nossa fórmula, né? Quando a gente mostrou, quando a gente estava falando de referência agora há pouco.
Então, o que está acontecendo quando eu copio de um lugar e colo em outro, está acontecendo exatamente o quê? Está acontecendo uma propagação de fórmula. E a gente tem que ficar atento, verificar se foi da mesma coluna, se foi da mesma linha ou se mudou de coluna em linha e ver os cifrões, né? Ou seja, os tipos de referência. Muita atenção aí, tá? Porque isso pode mesmo causar um pouquinho de dificuldade. Esse eu diria que é o ponto mais crítico do Excel. É quando tem uma fórmula, uma questão em que o examinador coloca uma fórmula dentro de uma célula e fala qual o resultado se copiar essa fórmula para outra célula tal. Qual vai ser o resultado na célula tal de destino? É aí que a gente precisa ver. Né? Como que a gente faz isso aqui? Calculando, portanto, exatamente essa propagação aqui. Eu verifico quantas colunas, nesse caso aqui de A para D, A, B, C, D, 3 colunas, quantas linhas? De 1 para 3, 2 linhas. Então eu vejo quantas colunas eu vou acrescentar e quantas linhas eu vou acrescentar. Lembrando que se houver cifrão, eu apenas repito o que tem cifrão. Se for B aqui, eu vou repetir B aqui. Se for 3 aqui, eu vou repetir 3 aqui também. Né? Então, tudo que tiver cifrão, eu repito na célula de destino, tá certo? Muito bem, então essas são as propagações de fórmula. Nós vamos falar agora sobre a formatação condicional. Formatação condicional, ele tem o objetivo de formatar as células de acordo com uma condição. Aonde a gente encontra a formatação condicional, esses endereços costumam cair com frequência, e aí nós temos aqui no menu formatar, E aonde que é? Eu vejo aqui, ó, formatação condicional. E eu tenho, então, em formatação condicional, esses vários tipos de formatação, que são aí a formatação condicional, que tem, então, os valores de regras. Ó, então eu posso ter uma condição, eu posso ter formatação de escalas de cores, de barras de resultados, conjuntos de ícones e até mesmo formatação condicional de data. E aí, quantas regras eu posso aplicar, quantas condições eu posso aplicar na minha formatação condicional? O Calc deu um salto gigantesco e ele então colocou N regras que você pode colocar no mesmo intervalo de células. Eu posso colocar N formatações condicionais, várias formatações condicionais, várias condições de formatação. Por exemplo, se o valor for maior do que 5, vai formatar, ou seja, vai pintar a minha célula, o fundo verde e a fonte verde escura. Se for igual a 5, ele vai ficar amarelo. Se for menor do que 5, ele vai ficar, então, vermelho. Então, o que ele está mostrando aqui? Que dentro de um mesmo intervalo de células, eu posso aplicar inúmeras regras ou condições de formatação condicional. Legal? Então, é isso que nós temos aí. Você está vendo aí, né? Como é que é. Então, o que ele faz? Ele formata, então, aquela célula. A célula fica, então, com a formatação de acordo com a condição. Ok? Nós vamos parar nesse bloco. Próximo bloco, falar de mais algumas ferramentas do Calc. A gente se vê lá. Até logo.